Irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, no meio das grandes crises, que a igreja passou na sua história, Deus nosso Senhor sempre suscitou também grandes homens, mulheres, santos e santas, mentes iluminadas na história da igreja para defender a fé católica. Algo que nós podemos olhar com muita clareza, na história da igreja. Século XV, século XVI, vem o surgimento do protestantismo e que se proliferou em vários ramos. O calvinismo foi um deles, e isso foi levando muita gente para fora da igreja, se afastando de nosso Senhor, se afastando da vida católica. E ao mesmo tempo surgiram grandes baluartes da fé. Surgiu a Companhia de Jesus, encabeçada, intitulada por Santo Inácio de Loyola, que surgiu São Francisco Xavier, e Deus Nosso Senhor suscitou no meio de tudo isso também, final do século XVI, o grande São Fidélis. O seu nome de batismo era Marcos, e ele teve a oportunidade dos estudos, e formou-se como advogado. E exerceu durante alguns anos, durante 6 ou 7 anos, a sua profissão. E, sobretudo, ele tinha muita consciência, sobretudo dos pobres que não tinham ninguém que lhe defendesse. Ele tornou-se como advogado dos indigentes, aqueles que não podiam pagar, dos mais pobres. E as pessoas recorriam a ele constantemente. Mas foi tocado pela graça de Deus para poder deixar a sua profissão, a sua carreira profissional, e tornar-se um pregador do Evangelho, ingressar na vida religiosa. Ele então deixou tudo, aos 34 anos, ingressa nos frades capuchinhos, vai tornar-se sacerdote, e uma mente iluminada, um homem sábio, poderoso, forte, sábio nas suas palavras, e vai começar a viver essa grande missão da evangelização. E recebeu a missão, de modo especial ele foi para a região onde hoje é a Suíça, onde era muito forte o calvinismo, e lá ele dedicou grande parte da sua missão na pregação do Evangelho, e era crescente o número daqueles que se convertiam à fé católica. E diante desse trabalho, obviamente que o demônio queria destruir tudo isso, e os inimigos da fé queriam calar a voz de São Fidélis. Quando ele ingressa na vida religiosa, deixou o seu nome de Marcos e escolheu esse nome, que ele mesmo dizia, ou seja, que ele fosse fiel, é o que ele queria. São Fidélis significa isso, Fidélis quer dizer fiel. Então ele queria ser fiel ao nosso Senhor, fiel ao Evangelho, fiel na pregação do Evangelho, e ele então vai viver esse compromisso no anúncio do Evangelho. Bom, em determinado dia, uns calvinistas armaram para ele uma cilada, sem que ele soubesse, o convidaram para pregar o Evangelho numa comunidade, como que fingindo diante dele que estavam dispostos a ouvir a pregação do Evangelho da igreja, dispostos à conversão. E na verdade era uma cilada. No meio da sua pregação arrumaram uma grande confusão, um tumulto que deu, e quando ele saiu então da igreja, um grupo de 20 calvinistas o cercaram, e o ameaçaram, dizendo que ele tinha que negar a sua fé ou ele perderia a sua vida. E ele mesmo disse com muita tranquilidade, o meu nome diz o meu compromisso, de ser fiel a nosso Senhor, ser fiel à pregação do Evangelho, custe o que custar, mesmo que custar a minha própria vida. E antes que ele terminasse de falar, recebeu uma pancada muito grande na sua cabeça, caiu, e ali, em defesa da fé católica, pela sua fidelidade, derramou o seu sangue por nosso Senhor. Tornou-se um grande santo nesse período, sobretudo um grande exemplo no meio dos frades capuchinhos, e que espalharam essa devoção, logo depois da sua canonização pelo mundo inteiro, até chegar aqui próximo a nós, porque a cidade de São Fidélis foi também criada, colonizada pelos frades capuchinhos, e trouxeram como seu grande trunfo, ou seja, da evangelização, o grande São Fidélis, que é patrono da cidade de São Fidélis. O quanto nós devemos aprender da vida dos santos, a nossa fidelidade.
a nossa fidelidade ao nosso Senhor, a nossa fidelidade ao Evangelho, custe o que custar. Todos os sacrifícios que nosso Senhor pedir de nós, que nós sejamos fiéis. Nós ouvimos em diversos momentos do Evangelho: aquele que perseverar até o fim, esse aqui será salvo. Aquele que for fiel até o fim, esse aqui será salvo. O quanto isso é importante para nós pedirmos a nosso Senhor essa graça. Eu falei logo depois dos primeiros dias, depois da festa da Páscoa, que é importante para nós, que todos nós, que a gente busque a nossa confissão, a nossa comunhão para fazer a nossa Páscoa, celebrar esse encontro com o Senhor ressuscitado, ter a presença de Jesus em nós, mas importantíssimo para nós a nossa constância, a nossa perseverança, a nossa fidelidade. E temos todos os outros meios que a igreja coloca à nossa disposição, ou seja, a oportunidade que nós temos da Santa Missa, a oportunidade que nós temos sempre do sacramento da confissão para reconstruir em nós a imagem e semelhança de Deus, purificar o nosso coração, a oportunidade e os meios que a igreja nos ensina, a reza diária do nosso Santo Terço, as práticas devocionais todas, os sacramentais que a igreja coloca à nossa disposição, outros tantos meios para nós nos fortalecermos, como que nos protegermos contra esses dardos inflamados do inimigo, para nós sermos perseverantes, para nós sermos constantes, para nós sermos fiéis. Vamos pedir então essa graça hoje. É o grande São Fidélis, mártir da fé católica, mártir do Evangelho, mártir da Santa Igreja, a graça também da nossa constância maior, da nossa perseverança e da nossa fidelidade a nosso Senhor, para um dia gozarmos da felicidade no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.